lugar era meu, aí fulano não olhou para mim, ciclano não olhou para mim, aí eu sei cantar, mas ninguém me chama, aí eu sei pregar, mas ninguém me chama, mas você é um corpo. Quem governa a igreja é Cristo. Quando você tiver o tempo que Deus vai te chamar, te usar, Ele vai falar com você e Deus vai abrir os caminhos, porque o reino é dele, não é nosso. E essa tarde ela falou comigo assim, né, ontem, filha, prega amanhã, porque eu vou pregar à noite, e eu vou ficar muito cansada, eu estou com algumas coisas, né? Meu marido, o esposo está doente, está operado, né? Aí eu falei, sabe, Deus, eu não tenho nada de nenhuma revelação ainda. Só que a gente vai olhando, vai observando as coisas, vai trazendo, mas assim, eu gosto de trazer, pregar quando tem alguma revelação, assim, né? Aquela coisa fresca do céu. Aí eu falei, cara, que não ia pregar. Ah, não vou fazer não, porque eu não tenho nada, né, fresquinho para trazer. Aí ela falou, poxa vida, mas enfim, né, ela está sendo preparada. Mas quando foi na madrugada, dessa madrugada, tipo assim, umas 4h30 da manhã, eu acho, 3 ou 4h30, não lembro, certo? O Senhor começou a trazer na minha mente, eu dormindo ainda, né, trazendo uma revelação, já estava lendo, né, um contexto de uma história, de um texto aqui da palavra, e foi trazendo uma revelação. E eu espero amanhã, nesta manhã, o Senhor possa trazer aquilo que você precisa ouvir e que eu preciso ouvir também. Você e eu sejam ministrados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Porque não tem nada a ver comigo, é tudo a ver com Ele. Então, eu queria dizer para vocês aqui hoje, eu queria fazer uma reflexão muito forte. Por quê? Nós estamos chegando numa semana, amados, né, de uma data muito importante, que é a Páscoa. E, na verdade, a Páscoa acabou tornando-se um meio de comércio. Infelizmente, isso também entrou no nosso meio, amados. E, para mim, no ano todo, o maior feriado que eu mais fico movida, é na Páscoa. Porque eu entendi essa importância da Páscoa no nosso meio. Que a Páscoa, na verdade, na língua hebraica, ela é o Pessar, que quer dizer passar por cima. E esse Pessar, que é a Páscoa na nossa língua, foi uma data muito importante para a humanidade. E quando eu entendo que isso começou lá no começo da criação, não tem a ver só com Israel, quando saiu do Egito, não tem a ver só com, né, a morte e a crucificação de Cristo, porque esse foi o ápice da história, mas ela vem começando desde que o mundo foi formado. Porque na verdade a palavra vai dizer que tudo já aconteceu lá antes, que Cristo foi imolado antes da fundação dos séculos. Então tudo aconteceu no reino espiritual primeiro. Cristo já tinha sido morto lá, antes de você e eu existirmos, antes da terra existir. E o mais lindo é que, quando o Senhor preparou, né, a chegada do homem, isso é muito lindo, amados. Ele trouxe o homem, na verdade, com tudo pronto já. Já para pensar nisso? O homem não veio no meio de um caos. O homem veio quando tudo estava já pronto e arrumado. O jardim já estava preparado, toda a natureza estava preparada, todos os animais estavam preparados. Então o homem chegou num dia de Shabat, um dia do sábado, um dia do descanso. Por que eu estou querendo trazer isso para você? Porque nós temos muita ansiedade no nosso coração. Nós vivemos, né, acelerado demais. Se ele, quando o homem, Deus é tão perfeito, que ele, quando trouxe o homem para a terra, para começar a existência do homem, ele trouxe o homem no dia do descanso. Olha que forte. O homem nasceu no dia do descanso. Isso ele quer dizer para você e para mim, que você tem que descansar, porque ele já está no controle de todas as coisas. Antes de você existir, eu existir, já existiu o mundo espiritual, os céus, os reinos celestiais. E quando ele trouxe o natural, né, que era a terra para a gente, para a humanidade, ele trouxe o homem no dia de descanso. Então isso é muito forte a gente entender. E Adão pecou, né, a gente sabe a história de Adão, que ele veio, né, passou um tempo com Deus, e ele na virada da tarde, às 6 horas, vamos supor assim, no nosso contexto de entendimento, o Senhor vinha falar com ele. E Adão tinha aquela comunicação com Deus assim, direta. Né? Imagina, se a gente, né, quando ora, a gente consegue conectar-se com Deus, quando está numa vida nesse, né, um tempo de busca, você começa a viver aquilo maravilhosamente bem. E Adão tinha isso todos os dias. Mas Adão pecou. E o mais tremendo, mas o que eu quero dizer isso? A Páscoa começou ali. Quando Adão pecou, e, né, teve aquele processo todo, que o Senhor chamou ele, Adão, onde estás? Pelo que a gente conhece. Quando Adão pecou e ficou nu, a vergonha dele ficou exposta, porque ele precisou entender que ele estava nu. O que o Senhor fez? Matou um cordeiro, arrancou a pele daquele cordeiro e vestiu Adão. Ali começou a Páscoa para o homem. Por que? Estou arrepiado aqui. Por quê? Porque quando Adão pecou, o Senhor já tinha preparado para ele a salvação. O Senhor já tinha preparado para ele, entendeu? O socorro.
que foi aquela pele daquele cordeiro, representando a própria morte de Cristo para nossas vidas hoje. Então, Colossenses vai começar ali, o livro de Colossenses. Abra a Bíblia. A minha Bíblia é um pouco diferente, como eu sempre falo, mas eu gosto muito dessa Bíblia, porque ela fala muito comigo. Ela é a mensagem, ela é uma Bíblia poética. E ela vai dizer lá em Colossenses 1. Acharam Colossenses? Quando achar, você me fala. Colossenses 1, verso 15. Verso 15 diante. Vamos ler até acho que o 23. Amém? Acharam aí Colossenses 1, 15. Na verdade, Colossenses é um livro muito tremendo. Eu gosto muito dos livros de Paulo. Gosto demais. O apóstolo Paulo. Ele trouxe muita revelação para a gente. E esse texto eu queria dizer para vocês que ele se refere a Cristo, dizendo: o mistério de Cristo revelado para nós. Ouviu, André? O mistério de Cristo revelado para nós. Então, por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje, por causa da Páscoa que está chegando, amados. Porque nós temos que ter uma consciência de que a Páscoa não é um comércio. A gente participa, é claro que é gostoso comer chocolate que ele gosta, né? Mas nós temos que trazer de volta essa essência para a nossa casa, para nossos filhos, para nossa família, para nossos amigos, que a Páscoa foi algo muito forte da parte de Deus para nós. Foi um presente de Deus, um sacrifício do qual ele pagou um alto preço, que foi dar o filho dele para resgatar você e a mim. Então a Páscoa se refere a isso. Não tem nada a ver com o comércio. Mas a gente está no mundo natural e a gente sabe que isso acontece assim. Mas a gente tem que trazer para a nossa consciência isso. Porque a gente tem que valorizar muito esse dia, amados. Porque se não fosse por esse sacrifício de Cristo que começou lá no Éden, você e eu estávamos condenados para o inferno, todos nós. Não teríamos salvação. Mas o Senhor nos ama tanto. O amor dele foi tão extravagante que ele pegou lá no começo de tudo para dizer para você e para o homem, né? Olha, não tenham medo. Já está tudo preparado para você. O resgate, né? O pago, né, do seu pecado, já tudo foi pago por mim. E vai dizer lá em Colossenses assim, olha: Cristo mantém tudo unido. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, que somos nós, ele a organiza e a mantém unida, assim como o cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio, como eu falei, né? E abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia. Tudo por causa de sua morte e de seu sangue derramado na cruz. Amados, olha que coisa tremenda. O Deus que te chamou, que te resgatou, mantém tudo em equilíbrio. Glória a Deus. Tudo debaixo do governo dele. Você pode olhar para o mundo natural, né, para hoje, para o nosso país, para o mundo em si, parece que está um caos, não parece? Parece que está tudo desarrumado. Mas está mesmo um caos. Mas você e eu não fazemos parte desse reino natural. Você e eu fomos escolhidos e resgatados para fazermos parte do reino celestial. Nós estamos acima de tudo isso. Por isso que o Senhor vai falar sobre a águia, né? Que a águia está em voos muito alto. E lá de cima, ela consegue contemplar tudo que está acontecendo aqui embaixo. Então, quando você entende que você e eu, nós fomos chamados para isso, fomos comprados para esse sangue, para vermos acima da circunstância, acima dos problemas, acima das dores, acima das perdas, acima, amados. Porque, na verdade, nossa alma nos engana muito. A nossa alma, ela é angustiada, a nossa alma, ela é inquieta, a nossa alma, ela é ansiosa. Mas quando você começa a dar o comando da sua alma, que o seu espírito começa a comandar a sua alma, as coisas começam a entrar no eixo.
que você é um ser espiritual. Você tem um corpo. Eu costumo dizer que o meu corpo ele é só um veículo para mim andar aqui na terra. O seu corpo e o meu corpo é só um apêndice. Você, na verdade, você está dentro. Você é seu espírito. A gente temos um corpo, tanto que esse corpo vai embora um dia. Aí você vai continuar existindo, amém? Então, o Senhor, quando fez esse mistério que Ele revelou para nós, de Cristo ressurreto, aquele que morreu numa cruz, né? A gente vai passar agora pela Páscoa, mas ressuscitou diante dos mortos, amado. Ele ressuscitou para te dar vida. Isso é muito forte. A gente conhecemos, eu sempre falo aqui, né? Temos muitos homens importantes que passaram pela história da Terra, né? Da humanidade, homens famosos, homens que realmente deixou coisas maravilhosas para a gente, né? Admirar, para a gente, né? Seguir. Mas nenhum desses homens, amados, nenhum desses homens importantes que passaram pela terra ressuscitaram. O único que ressuscitou foi Cristo, aquele que morreu por você e por mim. Então você faz parte de um reino espiritual, de um povo separado e santo, de um povo sacerdotal, de um povo, na verdade, que foi chamado para estar acima, não das pessoas, acima dos problemas, acima dos mundos espirituais, das hierarquias espirituais. Então ele vai dizer: por causa da sua morte, de seu sangue derramado na cruz, por causa desse sacrifício, tudo está acontecendo. Ele colocou em harmonia todas as coisas. E você faz parte desse reino que está em harmonia. Amém? Vocês são um exemplo de que Ele é capaz de fazer. Nós somos esse exemplo. Amados, para pensar assim, né? Você e eu penso principalmente na minha vida. Eu estava tão deslocada, tão solta no mundo, tão largada no mundo. Quando Ele me resgatou, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estava tão suja, né, na lama do pecado, e assim Ele me amou. Ele não esperou que eu estivesse pronta para me resgatar. Ele foi lá e me resgatou quando eu estava no lixo. E às vezes nós temos a mania, né, temos, né, em verdade, a infelicidade de apontar nosso irmão que está no pecado. Você achou melhor do que ele, porque você está num outro nível, em outro lugar. Mas você estava lá também um dia. Você estava lá naquela lama do pecado, aquela sujeira, né? E Deus foi lá e te chamou a si mesmo, te trouxe a si mesmo. E isso é o amor extravagante, amados. Porque eu e você, muitas vezes, não temos condições de amar aquele que está lá na lama. É verdade? Aquele que está em pecado, aquele que fez um mal para você, aquele que, né, que de repente, né, deixou você, né, uma situação muito delicada. A gente odeia, a gente é capaz de odiar, mas não de amar. Mas Cristo não nos odiou, Cristo nos amou. E esse sangue derramado nos trouxe a esse lugar que nós estamos hoje. Vocês são um exemplo do que Ele é capaz de fazer. Vamos sobre isso. Houve um tempo em que vocês, eu e você, estávamos de costas para Deus, numa atitude de rebeldia, sem perder a oportunidade de causar-lhe aborrecimento a Ele. Mas agora, ao se dar completamente na cruz, quando Ele se deu naquela cruz, morrendo de fato por você e por mim, Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês. Olha que coisa linda, gente. Essa morte, na verdade, acertou a sua vida, minha e sua, com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E, na verdade, a palavra de Deus fala que os inimigos de Deus vão pagar um alto preço. Os inimigos de Deus serão, na verdade, jogados para fora. Deus não quer isso com a humanidade, não, mas Jesus morreu por todo mundo. E João vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo. Deus não amou só a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único que Ele tinha, para resgatar essa humanidade, amado. Ele vai dizer também: eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar o mundo. Não é verdade? Quando Ele estava aqui na terra, andando com os discípulos, Ele fala muitas vezes: gente, eu não vim para julgar, não vim para condenar ninguém, não estou aqui para condenar, não condeno aquela mulher que pecou, eu não condeno esse fariseu, eu não condeno ninguém, eu vim para salvar. Então Ele abriu a salvação, esse resgate para a humanidade. Então você e eu, como servos deste reino, como discípulos do Senhor, desse reino, nós temos, na verdade, a obrigação e o amor, né, de resgatar nosso irmão. De olhar para ele e falar: poxa, ele precisa de mim, precisa de uma palavra, precisa de um abraço. Ele precisa desse Senhor que eu recebi. Eu preciso dar para ele aquilo que eu recebi. Mas se entender a verdade, que o inferno existe e que ele vai existir para a eternidade, e que o seu irmão pode estar indo para lá, a passos largos, você não está nem aí, porque você está confortavelmente, você já recebeu o Cristo, você está na igreja, você está na congregação, você serve, você está ali, na verdade, né, só desfrutando, só comendo, desfrutando daquilo que Deus te deu. Sendo que, na verdade, você e eu fomos salvos e resgatados para levarmos o id, para irmos além,
para irmos fora das quatro paredes, para falar para o meu irmão que está do lado, para o meu vizinho, para alguém que senta no banco do ônibus. Essa semana mesmo passei por isso. Tinha um rapaz, né? Eu também estou me discipulando para isso, eu também estou aprendendo também. Porque não é fácil você falar com uma pessoa que você nem conhece. Às vezes eu estou de cara feia para você, mas às vezes um gesto de carinho. Por quê? Porque eu estava sentado num ônibus cheio, e nem foi ônibus metrô, e eu estava com a sacola do lado assim. Aquele espaço não daria para sentar uma pessoa, entendeu? Então eu botei sacola ali por isso. Mas quando eu vi que a pessoa da magrinha cabia naquele buraquinho ali, naquele espaço ali, o que eu fiz? Eu me espremi mais, eu pedi para a pessoa do lado, chega um pouquinho para lá para sentar, e ela sentou. Estava com a cara feia e sentou. Mas aquele ato ali, não foi uma pessoa boa não, mas porque aquele ato ali foi o próprio Espírito Santo de Deus que tocou em mim para fazer. Fez com que ela sentasse ao meu lado, e aí ela começou a ficar mais aliviada, começou a falar dela, né, que ela estava indo trabalhar, uma senhora, devia ter assim uns 60, mas se fosse 70, não sei, né? Estava indo trabalhar como diarista. Aí eu pensei, meu Deus, a senhora tão já de idade, já para estar em casa, né, aposentada, está passando, né, tendo que trabalhar ainda para sustentar de repente a família. E aí aquilo me comoveu, fomos conversando, e nem naquela brechinha eu conseguia falar de Cristo para ela. De um jeito bem, sabe assim, bem amigável. Falei, amados, eu sei, né, que é uma luta. E fui conversando com ela. Então eu quero dizer, a partir daquele momento eu fui falando de Cristo para ela. Então nós não podemos perder a oportunidade, amados. Você e eu não podemos perder a oportunidade. Não pense que só está no altar pregando, com o microfone na mão, cantando. Não. O seu dia a dia, nas suas clientes, no seu paciente, naquela pessoa que está com você todo dia naquele ônibus, seja onde for, mas entenda que você faz parte de um reino para você chamar os seus irmãos de volta para casa. Aleluia. Nós temos muitos irmãos, na verdade, perdidos por aí, nós temos. Não é porque lá o mendigo está na rua que ele é seu irmão, não é porque a prostituta está se prostituindo na sua irmã, não é porque o homossexual está lá naquela vida, ele é seu irmão. Porque o Senhor chamou todos para a salvação. E isso foi dado naquela cruz, naquela morte. Por isso que a gente fez a morte de Cristo é muito forte. A Páscoa, na verdade, ela traz para a gente, né, uma lembrança do que aconteceu naquele dia. E essa Páscoa, que é passar por cima, ele quer dizer, eu passo por cima do seu pecado para te resgatar. Eu passo por cima das suas dificuldades para trazer você para mim. Eu passo por cima da sua rebeldia, porque eu te amo e quero trazer você para mim. Então essa parte quer dizer isso, amados. Quando ele tocou, né, lá no Egito, que ele passou o sangue nas portais, das portas, para o povo poder ser guardado, ali era uma simbologia do que Cristo ia fazer naquela cruz. Eu passo meu sangue nesse altar da cruz para salvar você e a mim. Amém? Então ele está dizendo sobre isso. Mas agora, se dar completamente na cruz, Colossenses 23, agora estou falando, lendo aqui. Morrendo de fato por vocês, Cristo trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando a íntegra, santa em sua presença. Não recuse esse presente. Não recuse um presente desse. Permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Olha que forte, amados. Não recuse esse presente. Não desvalorize esse presente. Não faça de conta que é comum a morte de Cristo. Que é só mais uma Páscoa, é só mais uma festa, é só mais um feriado. Amados, essa Páscoa, esse passar por cima da sua rebeldia, da minha rebeldia, trouxe para você e para a minha vida. Trouxe para você e para a minha alegria. E a gente está tão presa ao cotidiano do sistema, e a gente acaba se apercebendo disso. Quando você e eu pararmos de olhar para o sistema, que é um sistema corrompido, que não vai melhorar, o governo nenhum vai mudar essa história do Brasil, não há A nem B, nem direita nem esquerda, não tem nada a ver com isso. Cristo está dizendo para você e para mim que você faz parte de um outro reino. Você tem que orar pelas autoridades, sim, pelos governos, sim, mas você está acima de tudo isso. Porque você está sentado com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, recebendo todas as bênçãos que tem para você e para mim. Por isso que eu disse aqui no começo, você tem que dizer para você, eu sou curada, eu já sou curada. Essa semana, né, ontem mesmo, nós estamos com uma irmã aqui, que eu estou orando por ela, e eu falei para Denise, como Deus é lindo, porque ela estava lá com a dor dela, a gente não sabia, ninguém sabia, estava lá vivendo, né, resignada na dor dela, e Deus vem, né, traz o corpo, né, que é a pastora, que sou eu, estamos orando, traz o corpo para curar o outro corpo. E através dessa conversação, dessa comunicação, Deus foi abrindo uma porta, e Deus está trabalhando já nisso, amém, irmã? Uma porta da sua cura. Porque na verdade o corpo cura o corpo.
Não é verdade? O corpo cura o corpo. Então, se eu e você, aleluia, toda arrepiada aqui, se eu e você tivesse entendimento que você não é melhor do que ninguém, não é porque o B está lá em cima, o C está aqui embaixo, você é melhor, você é igual. Eu e você somos igual. Eu e você participamos da mesma salvação, do mesmo resgate. E foi pago com alto preço. Então, nesse dia da semana que vai entrar mais, para refletir isso. Não recuse ser presente. Não desvalorize. Não deixe, sabe, se achando que é só mais uma data. Não, as datas existem, porque Deus deixou calendários para nós, porque essas datas existem para a gente lembrarmos de algo. Algo que é muito importante para você e para mim. Você ia fazendo parte de uma nova aliança. Aquela aliança que tem lá atrás, ela foi ratificada. Não que ela tenha valor, ela foi ratificada no ensinamento. Mas a partir da morte, da ressurreição de Cristo, você se tornou um novo homem, uma nova criatura. Quando você entende isso, você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, você é um novo ser. Então esse ser, ele tem que conter o quê? O DNA de Deus, que tem cura, tem alegria, tem restauração, tem, sabe, sabedoria, tem inteligência, tem provisão, tem prosperidade, porque você e eu somos um outro ser. E só isso, mas por que isso não acontece, pastor? É fácil falar, mas por que isso não acontece na verdade? Porque você não tomou posse ainda. Você não trouxe a existência. A pessoa sempre fala, gente, profetiza, abre a tua boca e fala. Eu tenho a cura, eu tenho provisão, eu tenho a solução do seu problema, eu tenho sabedoria, eu tenho tudo que o Senhor tem me dado, porque tudo está nele. Se ele está dentro de mim, eu já tenho. Eu só sei, olha que entendimento, se ele está dentro de mim, ele que é o saber dos saberes, né? Ele que é a própria revelação, está dentro de você, você tem tudo, amados. O que a gente não temos é tempo para parar, para poder, entender, buscar isso. A gente não temos tempo, muitas vezes, né? Não damos prioridade de entender que o Senhor é a nossa prioridade. O Cristo que morreu na cruz, o Cristo que era um mistério escondido lá para aquele povo atrás, hoje é um mistério revelado para nós. Você entendeu? Eu falo que nós nascemos na melhor época, foi a época da graça. Você consegue entender? Você imagina aquele povo lá atrás que não tinha o Novo Testamento. Estava sendo escrito ainda. Paulo escreveu as cartas, né? A casa estava acontecendo ainda. E hoje eu e você temos tudo na mão, amados. E a gente só não vive melhor porque a gente não toma posse. A gente não entende que a prioridade da sua vida, da minha vida, é Jesus Cristo. É entender quem é você nesse reino. É entender essa palavra. É absorver essa palavra, tomar posse dessa palavra. E eu lembro uma vez que eu estava, né, para fazer minha prova de autoescola, de lição. E eu passei, graças a Deus, assim, bem na prova na teórica. Mas a prática, a gente sabe que todo mundo treina na prática, né? Aí eu fui naquele dia, na véspera, né? Orei e falei, Senhor, o Senhor sabe dirigir. O Senhor fez o automóvel, o Senhor conhece todas as peças, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor está dentro de mim. Então, se o Senhor sabe, eu sei. Eu sei dirigir, eu já sei, entendeu? Todos aqueles passos que vai ter lá na autoescola, eu sei fazer tudo. Senhor, eu sei. Só traga a minha memória, Senhor. Faz um download da minha memória para eu poder entender. E eu fui com essa convicção e com essa oração no meu coração, amados. E realmente, entendeu? Porque na verdade eu também posso estar aqui. Eu passei logo de primeira. Ou dizer que é fácil, não é fácil. Eu sei que tem pessoas que demoram, mas não desista, porque a sua hora é Joyce. Vai chegar, você vai passar também. Então eu tenho que trazer para mim, para o meu entendimento, né, humano, que eu na verdade já tenho tudo. Eu não sou qualquer um. Eu sou filho daquele Deus. É um alto preço, porque quando o Senhor morreu por mim e por você, Ele nos fez uma filiação. Ele nos conectou de volta ao Deus Supremo. Ele fez com que você possa ser filho desse Deus e desse reino também. E eu falo assim, se um reino natural, hoje em dia a gente não tem, né, esse contexto de reino, né? Aqui no Brasil e alguns países não. Mas vai lá para a história da Inglaterra, né? Ainda tem um reinado ainda. Você nunca viu um filho de um rei ou de uma rainha, que seja, entendeu? Pedir, ficar implorando algo para o pai, já viu? Porque ele sabe que tudo é dele. Ele não fala, pai, por favor, por favor, por favor, por favor, me dá isso. Não, ele sabe que ele faz parte de um reino, a qual tudo é dele. Se ele quer algo, está lá, ele vai buscar. Se ele quer, entendeu? Uma situação, eu digo do natural, ele vai buscar, porque ele tem acesso a esse pai, porque ele é filho. E eu e você somos filhos. Tem uma passagem também que fala lá, eu acho que é Mateus, se não me engano, tremenda. Vai falar que, né, vai falando sobre pedir e dar, né? Vai falar que um homem chegou de viagem, estava numa casa dormindo, aí um amigo chegou de viagem para ele, né? Bateu na porta dele e falou, amigo, posso ficar na sua casa hoje? Que essa cultura lá antigamente era assim.
Não existia hotéis, você se hospedava na casa do seu vizinho, do seu amigo. E aí ele fala, nossa, não tenho nada em casa para dar essa pessoa. Ele foi no outro vizinho ao lado e bateu na porta. Olha que mistério profundo, mais. Bateu na porta e falou, amigo, eu estou com um visitante agora, chegou um amigo meu lá, um vizinho, um visitante, que vai dormir na minha casa, mas eu não tenho nada para dar para ele. Você tem algo para me dar aí? Você tem um pão? Aí o amigo falou o que para ele? Olha, amigo, poxa, eu já estou dormindo com meus filhos, estou na cama com eles. Eu não posso levantar para dar algo para você. Aí eu entendi isso, um entendimento tão errado, porque eu pensei, poxa, que homem egoísta, já acordou, não costuma levantar e pegar o pão para dar para a pessoa, né? Não é que não pensa assim, não é natural? Aí o cara insistiu, poxa, me dá um pão, porque, né, estou com visita lá e não tenho como dar nada para ele. Aí ele repete, amigo, eu não posso fazer isso por você, porque eu já estou deitado com meus filhos, eu não vou levantar. O que eu tiro disso, amados? Eu aprendi, na verdade, que a prioridade é os filhos. A prioridade do pai sempre são os filhos. Ele já estava dizendo, eu já estou na intimidade com meus filhos, já estou deitado com eles. Eles estão aqui agarradinhos comigo. Eu não posso, na verdade, simplesmente largar os meus filhos aqui para atender o outro lá. Entendeu? Eu sou amigo lá. Depois ele vai dizer um contexto mais para frente, que né, pedir, dar, se coisar. Aí o que eu quero dizer com isso? Porque, na verdade, o pai tem a prioridade com os filhos. Você é filho de um pai, amado. Meu Pai Celestial. Você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Você não é um mendigo espiritual. Você tem tudo nas suas mãos. Você está dentro de um reino super rico, um reino próspero, um reino de alegria, um reino de paz, um reino de saúde. Você é filho de um Deus. Só que a gente vive, na verdade, às vezes, como mendigos espirituais, pedintes espirituais, só pedindo, chorando, murmurando. Quando eu tenho que me posicionar e dizer, não, eu sou filho de um reino. Meu Deus, o Pai Celestial tem tudo nas suas mãos. Então eu vou para Ele, vou pedir para Ele. E aí você vai e fala, pai, eu preciso disso. Ele vai lá, né, o depósito dele. Então, meu filho, é seu, pode pegar. Pai, eu preciso de uma cura. Meu filho, só pegar. Pai, eu preciso de uma alegria. Filho, é só pegar. Tudo está dentro da casa. Tudo está dentro do reino. Tudo é teu, amados. Tudo é meu e seu. Nós vamos parar com esse negócio de ficar vitimizando uma dor. A gente tem lutas, temos lutas sempre que estamos aqui na terra. Mas eu tenho que elevar o meu pensamento, o meu entendimento de que eu faço parte de um reino. Tudo está lá. Eu sou filho de um Deus que tem todas as coisas, de um soberano, de um dono de todos os átomos, de todas as naturezas, todos os reinos celestiais. Ele é dono de tudo, ele comanda tudo. Tudo está em Cristo. Cristo está dentro de você. Olha que forte. Tudo está nele. Tudo está em você também. Então você e eu não somos mendigos espirituais não, amados. Nós somos reinos, senhores, sacerdotes. Somos reis e rainhas. E uma coisa tremenda é que a palavra de Deus diz que quando você é criança, menino, você não pode herdar uma herança. Não é verdade? Olha que forte. Você sabe quando você tem um reino, né, que existe um pai que é rei e os filhos são príncipes, enquanto ele não cresce, não é maduro, ele não pode receber a herança. Porque ele é criança, ele não pode pegar algo que ele não tem capacidade ainda de exercer. Então, muitas vezes, nós somos essa criança, amados. E não entendemos ainda o nosso poder, nossa autoridade em Cristo. E ele vai dizer que esse menino não passa como se fosse um escravo, porque ele não tem autoridade nenhuma. Né? Mas quando ele entende, ele cresce, que ele entende, ele tem uma autoridade, que ele faz parte do reino, ele vai tomar posse de tudo aquilo que é dele. Amém? E outra coisa, um rei, né, você só pode tomar posse para se tornar rei e rainha quando o outro rei morre, não é verdade? Quando o pai foi se ausentar, morreu, você é levantado como rei daquele rei. Amados, de forma natural, Cristo esteve aqui na terra. Ele morreu, ele partiu. E deixou sobre você, sobre mim, um reinado. Você e eu somos reis. Temos a autoridade desse reino. Então você toma posse disso, amados. Você agora, desde que Cristo foi para os céus, ele vai voltar um dia para nos buscar. Você nessa terra, você é rei e rainha. Amém? Então nesta manhã que você me possa dessa palavra, amados. Você não é assim, pare de ser criança. Amadureça, cresça, para você tomar posse desse reino. Para você começar a exercer autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu reino, sobre a sua história. Porque você já foi consagrado, você já é príncipe do reino. Mas se você não crescer, vai ficar príncipe a vida inteira. Então você não é mais príncipe. A partir de agora, você tem que dizer que eu tenho maturidade espiritual, eu sou rei. E o rei reina. O rei fala, vai, você tem que ir. O rei fala, vai embora, a pessoa tem que ir embora. Vem para cá, a
pessoa tem que vir, não é verdade? Eu vou assinar uma lei lá, seja o que for, não importa o que for, pode ser absurda, mas assinar todo aquele súdito tem que obedecer. Você é o reino, você é um rei desse reino. E os súditos, que são os principais potestades, tem que obedecer você. Amém? Tem que entender que você é autoridade. Não para você se orgulhar, nem se envaidecer, mas para você entender que você é filho de um rei. E ele partiu por um período, deixou com você a chave da casa. Você que tem que dominar essa casa. Você que tem que exercer a autoridade na sua casa, natural e espiritual. Amém? E nessa manhã, essa palavra pode ficar no teu coração, no meu coração, porque foi muito forte para mim, Mara. Porque eu entendi mesmo, sabe? Eu estou com ele nos reinos celestiais, recebendo todo tipo de bênção. Seja cura emocional, cura física, seja prosperidade, seja ter autoridade, seja o que for. Não olhe mais para você como fosse um pobre coitado, como um coitadinho que nada acontece. Você é filho de um reino. Você tem autoridade nessa terra. Amém? Exerça essa autoridade nesta manhã. Sai daqui entendendo isso, que você tem autoridade. Não espere por A ou B, não. Você foi comprado. Não foi só o pastor. Você foi comprado. Você faz parte desse reino. Você é filha. Você foi conectada com ele. Você se tornou amigo de Deus. Você se tornou filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso. E sem ele, nada você pode fazer. Só que ele deixou dentro de você um penhor. O espírito de poder e de graça. O espírito de sabedoria. O espírito de entendimento. O espírito de revelação. A gente tem que entender isso, amados. E exercer isso dentro de nós. Amém? Nesta manhã, o Espírito de Deus possa ter falado com você. Ele complete com você aquilo que eu estou falando. Se você puder, você leia Colossenses. Nesse texto que eu te falei, Colossenses 1. Colossenses tudo é maravilhoso, é lindo. De 15 em diante, você vai entender essa profundidade de quem é Deus na sua vida, de quem você é no reino espiritual. Amém? Glória a Deus, amado, esta manhã. Posso tomar posse dessa palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. E entender que Ele, o seu reino, deixou com você a autoridade nesta manhã, amém? Que Ele reine no teu coração, que Ele reine no teu espírito, que Ele governe suas emoções, que Ele cure suas dores. Aleluia! Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e não mais, não somos mais. Nada tenho pra aleluia oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro. Purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou a noiva, espero e anseio por ti. Venha nesta manhã nossa mente, Senhor. Tira o véu da nossa mente para Ele. Meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Eu sei que me aceitas como estou. Preciso do teu ouro. Purifica-me, Senhor.
lembro nesta manhã, Senhor. Nos rendemos, Pai, teu sacrifício. Te lembro, Pai, que foi um presente para nós, Senhor. Renda sobre o nosso entendimento, Jesus. E eu anseio por ti. Ansiamos, Pai, pelo toque em nossa mente, nosso coração e nosso espírito. Muda, Pai, nossa mente, Senhor. Quebra as cadeias, Pai, que nos prende, Jesus. Ansiamos por ti nesta manhã, Jesus. Estamos por ti, Jesus. Ansiamos pela tua graça, Senhor, sobre nós. Estou como terra seca que precisa da chuva. Eu estou como terra seca. Senhor, estamos nesta manhã, Pai. Estamos molhados por ti, Senhor. Estamos sendo molhados pelo teu Espírito nesta manhã, Pai. Espírito de entendimento e revelação, Senhor. Preciso de ti, Senhor. Aleluia. Preciso de ti. Nos rega nesta manhã, Pai. Reina, Senhor. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Sou tua noiva. Espero e anseio por ti. Reina nesta manhã, Senhor. Vem sobre nós como uma chuva serológica, Senhor. Nos molhe nesta manhã, Senhor, com a tua presença. Aleluia. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aplauda o Senhor amado. Glória a Deus. Que palavra, né? A gente saiu aqui hoje valorizando esse sacrifício de Jesus. Às vezes a gente valoriza tantas pessoas, valoriza muito coisas. A gente, quando perde uma coisa, a gente fica arrasado, fica, né? Mas que você possa, como eu, também quero valorizar mais e mais esse amor de Jesus, esse sacrifício dele, porque é ele que vai te levar para o céu, ele que vai vir te buscar, amém? Amado, se a tua esperança, Paulo fala, for só nessa terra, nós somos muito miseráveis, ou seja, a gente não tem, sabe que tudo aqui vai passar, a gente sabe disso, a gente vai até o sepultamento, ninguém leva nada, só leva o coração, só leva a alma. Então é necessário que a gente valorize e se renda. Muitas coisas a gente sofre porque a gente não se rende à vontade de Deus. A gente quer a nossa vontade, igual criança. Por isso que ela falou sobre meninos. Muitas vezes a gente como meninos, que a gente quer uma coisa e que acha que Deus tem que dar aquilo na hora, no tempo, como a gente quer. Ele não vai te dar da forma que você quer, porque nem você deu aos seus filhos todas as coisas quando eles eram crianças. Ele não podia dar um carro para o meu filho com 5 anos, não podia. Tive que esperar dar 18 anos para dar a carteira de motorista depois de dar um carro. Então a gente tem que entender que a maturidade faz a gente ficar mais próximo de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Coloque a mão no teu coração, eu vou orar. Eu vou pedir ao Senhor para que todo espírito de menino e menina, a gente está crescendo, por isso que a gente vai a tantos cultos, a gente lê todos os dias a palavra, porque a gente precisa amadurecer. E peça ao Senhor, Senhor, eu não quero ter um espírito de menina, nem espírito de menino, porque crianças, eles não sabem o que querem. Você não pode deixar uma criança atravessar uma rua, porque ele não vai olhar para os lados, ele não tem noção do perigo. Mas quando a gente amadurece, a gente para em frente a uma rua, e a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, e a gente atravessa. Essa maturidade, eu vou orar para que você possa receber. Porque na maturidade,
Com Cristo é que a gente vai ser mais feliz, é que a gente vai vivendo dificuldades, e a gente vai entregando para Ele, a gente vai vivendo cada dia. Ela falou aqui sobre Ele suprir. Ele diz, eu supro a sua necessidade dia a dia. Só que a gente quer que Deus supra a necessidade de dezembro, de agosto que ainda vai ter, do ano que vem, de amanhã. Não, Ele falou que supre hoje. Olha que vento gostoso. Vem para dar uma glória a Deus. Olha que outono maravilhoso que Deus está dando. Choveu ontem à noite, não foi? Eu acordei de madrugada para orar, estava chovendo. Aquela chuva fina. Eu falei, Senhor, que coisa linda, porque as plantas precisam, nós precisamos, as verduras vão ficar mais barato. Tudo vai melhorar, uma chuva serótica, chuva de outono, chuva para molhar a terra. E às vezes a gente não valoriza, a gente está preocupado com coisas. Amém? Valoriza o que Jesus está fazendo na tua vida. Amém? Valoriza a Casa Rosa, valoriza a tua comunhão lá na igreja que você é, os teus amigos, a tua família. Valorize, porque tudo está passando muito rápido. Verdade. E a gente só precisa da nossa vida de Jesus. Só precisa dele. Amém. Tem um hino novo que está cantando aí da Flop, F-Rock. Assim mesmo. Eles foram cantar lá da igreja do Recreio e eu fiquei apaixonada. Que diz assim, no dia que eu te conheci, Jesus, nada mais faltou para mim. E é lindo. Porque o dia que a gente conhece Jesus, nada mais nos falta. É que nós somos pessoas que queremos muitas coisas, mas Ele já te deu o que Ele tinha que dar. E Ele está te dando cada dia. Daqui a pouco você vai tomar um café ali. Não sei se vai ter hoje São Luís, vai ter, Soraya? Glória a Deus pela vida da Soraya. Né? Vai ter um pãozinho que ela preparou também, que a Valéria trouxe. Vai ter um café. Olha como Deus é lindo na nossa vida. E a gente passa desapercebido. Eu vou orar para você ter uma visão espiritual daquilo que Deus quer que você veja. Amém? Coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória dada a Ti. Nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor, por essa palavra. Porque essa palavra ela veio como uma espada. Pai, nós entendemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que a nossa vida, ela converte, ela vai entrando pela Tua vida. Nós não podemos viver sem Jesus. Nós podemos viver sem pão, sem água, Senhor, mas sem a Tua presença, nós não podemos viver. Pai, eu quero te pedir agora na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, no poder que tem o nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, que os Teus filhos, nós possamos amadurecer, dar uma visão espiritual, Pai. Tira a visão da terra, tira o olhar de coisas, Pai, olhar de coisas que não temos, porque às vezes ficamos sofrendo pelo que não temos, mas nós queremos nessa manhã valorizar o Senhor que temos, que supre todas as nossas necessidades, que tem olhado para as nossas dores, que tem, ó Deus, nos carregado no colo, que tem, ó Deus, ó Pai, nos protegido das setas do inimigo. Pai, Tu és glorioso, poderoso, maravilhoso, grandioso é o Teu nome. Pai, nos ajuda a valorizar a cruz neste mês, ó Pai, que estamos comemorando, Pai, a morte e a ressurreição do nosso Salvador. E nada mais é importante, nada mais importa do que a Tua presença em nós. Pai, tira da mente dos teus
nome de Jesus. E que caiam todas as cadeias, todas as preocupações, todo sentimento contrário, tudo que não é do Senhor. Pai, obrigada por este outono, por este vento, por a chuva, pelos alimentos. Muito obrigada, meu Pai, porque tudo vem de Ti. Nós damos toda a honra e toda a glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Quem sai daqui com um novo entendimento, amados, valoriza o que Deus está dando. Aproveita essa semana aí. Nós estamos na semana de jejum da Páscoa. Estamos numa semana de oração. Que você possa falar de Jesus para as pessoas. Fale para as pessoas do que Ele tem feito. Porque muitas coisas Ele tem feito na tua vida, não é? Quantas coisas você já passou e você está bonito, está bonita aí. Então você fale para as pessoas. Onde eu estou, eu falo. Né? A pessoa olha para mim assim, dá um sorriso, aí eu falo, é agora. Aí eu já começo a falar. Não, eu vou te esperar no carro. Aí eu estou lá falando, eu não vou. Porque a gente tem que falar, amados. Porque às vezes uma palavra na vida da pessoa, basta uma palavra, transforma aquele dia da pessoa. A pessoa ia se matar, a pessoa ia falar, fazer alguma coisa errada, ia dizer coisas para outra pessoa que depois ia dar uma encrenca. Aí você fala, dá uma palavra e o Espírito Santo é que faz a obra, né? E ele transforma o coração. Amém, amados, que Deus abençoe. Fala do encontro. Oi? Fala do encontro. Mas vamos ter o nosso encontro dia 18 de maio. Pode dar glória a Deus? Estou convidada, amiga da Leide. Todos estão convidados, tá? Todas as meninas, vai ser só para as meninas dessa vez. Né? Então nós vamos estar 18 de maio, é um domingo de 9 da manhã até às 16 horas. Nós vamos passar um dia lá na chácara, ali no Rancho Novo. Vamos ter frango assado, vamos ter pernil, né, Cris? Vai ter ou não vai ter, Cris? Vai ter, né, Cris? Vai ter um pernil, vai ter frango assado, vai ter farofa, vai ter tanta comida, vai ser uma bênção. Então, amados, se você ainda não se organizou, você pode falar com a Andréia, fala aí no nosso canal. Você pode ir a R$60 por pessoa, você pode pagar parcelado, né? Até que dia pode pagar? Até o dia 5 de maio, ainda tem mais, né? Tem bastante tempo para pagar aí. Quem pagou os 40 precisa dar os 20 para completar o investimento lá, porque a gente vai para um outro sítio. Vamos ter batismo. Vai ser um dia, Natalina, já trocou o plantão? Nem vai estar no plantão, glória a Deus. Então troca o plantão, faz qualquer coisa aí para vocês estarem lá, vai ser uma bênção, pessoal do salão, tenta trocar. E você, Joyce, vai poder ir? Oh, glória, meu Deus, só vitória. É a folga da Joyce também, Neiva também troca lá, é um domingo, se prepara, depois do Dia das Mães, vai ser algo, o tema do nosso encontro vai ser Destravando Destinos. Amém. Muitos destinos vão ser destravados, vão ser destravados lá naquele encontro, tá? Muita coisa vai acontecer, vocês não podem deixar de ir. Muita coisa vai acontecer naquele lugar. E, amado, se você tem uma dificuldade financeira, não pode ir, me procure, que eu vou tentar organizar alguém para pagar para você, ou nós vamos te levar. Algo vai acontecer. Não deixe de ir porque você não tem o dinheiro, porque o dinheiro não é o mais importante. O mais importante é você. Amém? Amém. Sempre falo isso porque as pessoas têm dificuldade. Eu sei que R$60 não é caro, mas também não é barato. Mas se você me procura, tá? Não deixa de ir, me chama, fala, pastor, eu estou com dificuldade, né? E a gente vai tentar se organizar, porque Deus é mais. Amém. Que Deus te abençoe. Então nós vamos agora terminar o nosso culto. Tá. Você quer cantar mais aqui para louvar ao Senhor? Você tem um pedaço, alguma coisa? Então tá.